Um dos eventos mais importantes do século XX foi a Revolução Russa, em 1917. Representou a primeira vitória do socialismo revolucionário na história e aconteceu num país tão grande quanto cheio de problemas. As tentativas de rápida industrialização do país também já tinham criado uma classe de operários. Assim como os camponeses, eles tinham péssimas condições de vida. E as coisas ficaram ainda piores com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada e tem que enfrentar o moderno equipamento do exército alemão. Manda 13 milhões de homens para o fronte sem equipamento, suprimento ou assistência adequados. O resultado é uma série de desastres militares, que junto com as cidades congestionadas por operários mal pagos ou por camponeses miseráveis, a inflação e o colapso da economia provocam uma grande revolta. O czar é Nicolau II. Em março de 1917, as greves e revoltas recebem o apoio de tropas inteiras do exército e obrigam o czar a abdicar. A maior parte dos sovietes, eles pertenciam a uma tendência do Partido Social Democrata chamado bolchevique, que significa maioria. A minoria, que era chamada de menchevique, era liderada pelo Kerensky, que é esse aqui, ó. Então quer dizer que no mesmo partido político tinha os bolcheviques e os mencheviques. Exatamente. Só que os bolcheviques, eles defendiam propostas mais radicais, entendeu? E eram liderados pelo Lenin. Eles pregavam ditaduras do proletariado. Tanto que o Lenin foi perseguido e foi forçado a se exilar na Finlândia. E de lá ele comandou o movimento bolchevique, que culminou em 1917. Em outubro de 1917, a Revolução Popular explodiu na capital de São Petersburgo. A Guarda Vermelha, criada para ser o braço armado dos bolcheviques, ajuda o movimento a derrubar o governo de Kerensky. Lenin assume o poder e toma medidas para a implantação do comunismo. Em março de 1918, o governo russo assina a paz com a Alemanha. Uma paz em que os russos têm que aceitar muitas perdas. Em seguida, começa a Guerra Civil. Os monarquistas, a burguesia e os setores que haviam sido derrotados pelos bolcheviques combatem o novo governo. São chamados de brancos. Os brancos enfrentam os partidários do governo comunista, chamados de vermelhos. As potências da Europa, com medo do movimento comunista, apoiam militarmente os brancos. Por que os países resolveram se intrometer no meio dessa história? Não é se intrometer, eram os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, a França e o Japão. Você imagina o mundo todo começando a andar para o lado do capitalismo e de repente aparece um país enorme como a Rússia que resolve virar comunista. Então eles achavam a vitória dos comunistas russos uma ameaça. A vitória dos revolucionários russos representou o surgimento do primeiro Estado comunista, baseado nas doutrinas de Marx e Lenin. Mas os confrontos não acabaram tão cedo. No campo, os kulaks, médios proprietários, foram acusados de trair a revolução e executados. A família do czar, que estava presa, é fuzilada. E a divisão das terras e formação de cooperativas rurais não alivia a fome que atinge boa parte da população. Lenin enfrenta a crise criando uma nova política econômica. Uma série de reformas de caráter capitalista e modernizador com o objetivo de acabar rapidamente com o que ainda restava da economia feudal na Rússia. Mas a esta altura, o Partido Comunista, além de Lenin, tem dois outros líderes disputando o poder, Trotsky e Stalin. Stalin vence a disputa e assume o governo após a morte de Lenin, em 1924. A foice, representando os camponeses, e o martelo, representando os operários, se tornaram o símbolo do regime soviético. Nos anos seguintes, esse se tornaria o símbolo de uma das maiores forças mundiais. Um bom dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.